Portugal é um país soberano unitário localizado no sudoeste da Europa, cujo território se situa na zona ocidental da Península Ibérica e em arquipélagos no Atlântico Norte. O nome bíblico para Ibéria é Sefarade. É daí que surge a palavra sefaraditas ou sefaraditas, judeus de origem ibérica. Sefarade se refere especificamente à Espanha, mas pode incluir Portugal. No Novo Testamento, Paulo viajou à Espanha e pregou aos cristãos de lá. A história de Portugal começa quando os descendentes de Jafé migraram para lá para habitar, após a confusão de línguas em Babel. Jafé teve um filho chamado Tubal, que significa artífice. Segundo o livro Monarquia Lusitana, do Frei Bernardo de Brito, Tubal fundou a cidade portuguesa de Setúbal. Setúbal, então, foi o primeiro povoado português. Setúbal seria a junção dos nomes Sete e Tubal. Tubal foi apontado como povoador da Ibéria após o dilúvio. Foi assim mencionado por vários autores portugueses e espanhóis, por exemplo, Florian de Ocampo ou Bernardo de Brito, que lhe atribuíram o povoamento da Ibéria, baseados especialmente nas polêmicas obras de Anil de Viterbo, mas também de Flávio Joséfo e São Jerônimo. Bernardo de Brito atribui a Tubal um período exato, 2161 a 2009 a.C., e tal como outros autores, associa-o ao nome da cidade de Setúbal. Digo que o nosso reino foi o mais antigo na povoação, e Setúbal o lugar em que primeiro ordenaram modo de vida e vizinhança comum. E assim o tem Pineda, em sua monarquia, Nicolau Coelho, Laimundo e Heitor Pinto, e a tradição vulgar dos homens que neste reino tem voto em coisas antigas. Nem me inclina ao contrário, ver que André de Rezende, o é tanto desta opinião, dizendo que o nome de Setúbal foi Setobriga, e daqui se derivou, e não de Tubal. Ele foi sucedido pelo seu filho Ibero. Bernardo de Brito também disse que os celtas da França e os fenícios habitaram a Lusitânia. Bernardo de Brito tem o cuidado de justificar as suas afirmações, remetendo também para vários autores da antiguidade, nomeadamente Heródoto, Plínio e Estrabão. Independente de se Tubal realmente esteve em Portugal ou se Setúbal foi fundada pelos seus descendentes, a verdade é que encontramos ruínas megalíticas pré-celtas em Portugal. Não se sabe ao certo qual povo a criou, mas eles eram extremamente inteligentes. Eram locais de culto e dedicados à observação astronômica. Antes dos romanos, haviam diversas tribos celtas no que hoje é a Península Ibérica. Flávio Joséfo supôs que Rifate fosse o ancestral dos rifatianos, agora chamados de Paflagonios. Hipólito de Romo considerou ancestral dos sauromatianos, em contraste com os sármatas, a quem chamou de descendentes do irmão mais velho de Rifate, Askenais. Rifate tem sido frequentemente associada às montanhas rifianas da geografia grega clássica, em cujo sopé viviam os Arimaspi, também chamados Arinfaei ou Rifeanos. Estes são geralmente considerados como o ramo ocidental dos Montes Urais. August Wilhelm Knobel propôs que Rifate gerou os povos celtas, que de acordo com Plutarco cruzaram as montanhas rifianas enquanto estavam a caminho do norte da Europa. O dicionário bíblico de Smith também apresenta a noção de Knobel de que os Montes Cárpatos no nordeste da Dácia são o local das montanhas Rifate ou Rifianas. Algumas versões da obra irlandesa medieval Lebor Gabála Erin dão como nome alternativo Rifat Sot, filho de Gomer, no lugar de Fenius Farsa, como um ancestral cita dos goidéus. Outro ramo mutante do Tubal pode ser o dos bascos, que vive na fronteira entre a Espanha e a França e falam uma língua sem relação com o indo-europeu. A palavra basco deriva, em última análise, do latim vasco ou vascones, que originalmente significava florestais, mas é mais provavelmente uma versão latinizada da raiz usada por esse povo para se referir a si mesmos. A província francesa da Gasconha recebeu o nome deles. Além disso, a cordilheira que separa a França da Alemanha é chamada de Vosges, antigamente chamada de Floresta de Vagem dos Bascos. Isso significa sua migração para a área após o dilúvio. Roger Collins, em sua excelente obra Os Bascos, afirma que o historiador basco Esteban de Gariba publicou 4 volumes de seu compêndio Historial de las Crônicas, nos quais afirmava traçar suas origens. Ele adotou a noção, já popular entre outros antiquários espanhóis, de que a Península Ibérica havia sido povoada pelos descendentes de Tubal, um dos filhos de Jafé, filho de Noé. No entanto, ele deu a essa lenda um toque distintivo ao tornar as regiões bascas o foco principal da atividade de Tubal,
E comprovou essa tese ao afirmar afinidade entre vários toponímos bascos e aqueles na Bíblia associados à Armênia, onde a arca havia pousado. Collins então passa a apresentar semelhanças em nomes de lugares e assim por diante. Garibay pode estar correto, mas é necessária uma investigação mais aprofundada. A tradição judaica também parece afirmar que os primeiros habitantes da Espanha eram descendentes de Tubal ou Tubal, embora alguns acreditassem que Tubal também habitava a leste do Mar Negro. Assim, podemos concluir que dos filhos de Jafé, Tubal e Gomer, seus descendentes deram origem aos povos célticos e pré-celtas de Portugal. Algumas tribos de Tubal podem ter formado os romanos, que também deram origem aos portugueses. Isso de acordo com Isidoro de Sevilha e São Jerônimo. Os portugueses também foram formados por árabes, judeus, visigodos e outros. Lembram o significado de Tubal? Então, o nome significa artífice. Sabendo que Tubal deu origem aos portugueses, vemos uma incrível conexão entre o nome e os feitos dos portugueses. Os portugueses criaram várias coisas que revolucionaram o mundo. A caravela, o nônio, o astrolábio náutico, a barquinha, o pirilhofólio, o medicamentos Ebinix, a passarola ou dirigível, a balistilha, entre outros. Dentre os maiores portugueses da história, temos Vasco da Gama, que descobriu o caminho marítimo para a Índia, Bartolomeu de Gusmão, o inventor do dirigível, Fernão de Magalhães, que deu a volta ao mundo em 3 anos, Felipa Muniz, esposa de Cristóvão Colombo, Dom Dinis, Pedro Álvares Cabral, o descobridor português do Brasil, Cristiano Ronaldo, entre outros. A conquista da Lusitânia pelo Império Romano e a posterior destruição de Jerusalém em 70 d.C., que obrigou os judeus a dispersarem-se pelo mundo, fez com que um grande contingente de hebreus procurasse um novo lar na Península Ibérica, ou para ali fosse deportado, como ocorreu no tempo do imperador Adriano. Embora não se saiba exatamente quando se iniciou tal movimento migratório, a presença de judeus no território que futuramente constituiria Portugal pode ser comprovada a partir de 390 d.C., com a descoberta de inscrições funerárias em Silves. Foi aí que se originou os judeus sefarditas. Curiosamente, Cristiano Ronaldo tem ascendência judaica sefardita. Ele é descendente de Leonor Ribeiro, que foi morta durante a Inquisição Portuguesa pelo crime de judaísmo. Ela morou muitos anos em Funchal, na Ilha da Madeira, onde Ronaldo nasceu. Portanto, concluímos que os portugueses são de fato descendentes de Tubal.